Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, primeiramente, pessoal aqui do podcast 1818 pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês. Astrologia é um assunto que não esgota, né? Então vai ser muito legal dividir isso com vocês, conversar, falar um pouquinho do que eu posso contribuir aí com isso, mas obrigado pessoal que assiste a gente, tá seguindo também. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. É isso, e já de pronto eu quero mandar um abraço pro Paulo Beni. O querido Paulo Beni. Que gravou conosco já, e foi um programa muito legal, muito esclarecedor sobre astrologia. Bem, vamos lá então, né? Bora. Fala uma coisa pra nós, né? Como é que foi a tua infância? Como tudo começa? Você já era afeito a esses estudos? Ou isso veio depois de... Não tão velho, porque você é jovem, mas veio um pouquinho depois, a sua família já tinha essa tradição. Conta pra nós como é que foi tudo isso. Então, assim, eu fui uma criança que eu nasci numa família não tão comum, assim, né, pra época, porque eu nasci numa família já religiosa, eu tive uma infância muito religiosa, então eu sempre tive um contato com esse mistério, vamos pensar assim, esses assuntos mais místicos, né? E é muito interessante que na minha vida as coisas aconteceram muito precoce, assim, né? Então, bom, partindo do começo, eu nasci numa família, minha mãe é umbandista, meu pai era iniciado no candomblé, quando eu nasci ele já não fazia mais, assim, parte assiduamente, né? Então eu fui uma criança que nasceu dentro de terreiro, basicamente, né? Eu vivi essa vivência, comecei os meus desenvolvimentos espirituais muito cedo, mas é interessante que minha mãe, ela teve uma maneira de me criar acerca da religiosidade muito ampla, então eu visitei outras coisas, eu fui na igreja católica, eu fui no Kardec estudar, eu fui ver outras coisas, até a igreja evangélica, em tudo quanto é lugar, porque ela falou assim, eu não vou te obrigar a fazer o que você não quer, você nasceu aqui porque, né? Porque sim, mas se você quiser outras coisas, está aberto a isso. E aí eu visitei um pouco de tudo e sempre tive em contato com isso, sempre. Então cresci dentro disso, vivo isso até hoje com uma maneira mais intensa, até os meus 16 até 23, assim, foi um período muito árduo disso, eu vivi muito intensamente a vida de terreiro, desenvolvimento, os trabalhos e tal. Mas aí eu fui crescendo, trabalhando e depois eu fui deixando. E a astrologia é um pouco responsável por isso, por quê? Primeiro, como é que eu cheguei na astrologia, né? Geralmente as pessoas, elas têm um desejo, uma curiosidade, ou alguma coisa ligada assim, a astrologia me chama atenção, e comigo foi um pouco diferente. O meu primeiro paixão, assim, me despertar para astrologia, ele começou com 7 anos. 7 anos, para mim, foi um ano muito interessante, que aconteceram duas coisas. Primeira coisa que aconteceu é que eu comecei a ter um contato com o mundo oracular, eu aprendi a jogar cartas ali com baralho comum, né, que a gente não vê muito hoje, mas eu aprendi nesse período. Trabalhei com isso por um bom tempo também, fez parte da minha vida. Hoje em dia ele é uma coisa que fica ali no coração, ali que eu uso mais pra mim e tal, não é uma coisa que eu levo de frente de trabalho mais, mas já trabalhei com isso também. E nesse mesmo período meu pai, ele era motorista. E ele trabalhava com ônibus tudo, e um dia ele encontrou um livro antigo, um livro de astrologia antigo chamado Grande Livro da Astrologia. E ele trouxe pra casa, ele me deu, assim, ok, né? E aí eu comecei a ler esse livro e eu me achei o dono do planeta, assim, somente isso. Sério. Nossa, eu li aquilo e falei, gente, eu preciso disso. Aí eu falei com a minha mãe lá e tudo, ela tentou arrumar, porque ela ensinava a desenhar, né, arriscar o mapa e tal. E aí eu falei, mas eu preciso de uma coisa que tem uns 360 e tal. Eu nem sabia que naquela época tinha folhas impressas pra ir, enfim. E eu tentando bravamente conseguir, não. Mas aí dali pra frente eu comecei a ficar mais assim com a astrologia, e ali eu determinei como se tivesse feito um pacto comigo mesmo, falei, eu vou fazer isso na minha vida. Foi um reencontro mesmo pra mim com isso. E é interessante porque, querendo ou não, as religiões de modo geral têm muita influência astrológica, então eu já convivia muito com isso indiretamente, né? Eu até costumo dizer que as pessoas têm um pouquinho de astrologia, né? Todo mundo olha pro sol, olha pra lá, vê que vai chover, vê que não vai chover, isso já é astrologia natural. Minha avó mesmo era muito assim, né? O sol quando tá assim, à tarde chove, quando o vento assim, acontece não sei o quê. Isso é astrologia, uma observação, né? Porque a gente pensa tanto no externo, mas a gente mora num astro também, né? Claro que a gente olha pro céu do nosso ponto de vista aqui, mas a gente também, né, faz parte dessa natureza e tal. E aí, assim que começou meu contato com astrologia, e aí eu sempre quis isso. É claro que eu trilhei outros caminhos, fiz outros cursos, trabalhei com outras coisas, mas a minha meta era essa. E aí, em 2017, eu comecei a estudar de fato. Que aí eu tive uma crise de trabalho, saí do trabalho. Eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero e pronto. Né? Mas eu sempre tive essa ambição com a astrologia.
E a astrologia, para mim, de uma certa forma, ela não é só uma ferramenta, como algumas pessoas colocam, ou só como um trabalho. Para mim, ela é muita coisa. É mais do que qualquer coisa. É a natureza mesmo funcionando. Então, eu acredito até que, para mim, particularmente, João, eu vivo a astrologia de uma maneira meio religiosa hoje, né? Porque ela colocou cada coisa no seu lugar. Pra mim, né? Então eu consegui entender minha relação com a religiosidade até um dia, porque aqui não ia, e aí eu consegui me organizar, e assim começou, e eu não consigo mais parar, né? Então, cada vez mais, agora eu estou estudando cada vez mais astrologia mais tradicional, entrando em contato com os autores mais antigos, né? Eu sempre tive muita curiosidade acerca disso, né? De onde veio, como que foi. E, assim, é um reencontro mesmo. Cada vez mais falando, nossa, parece que eu já sabia, sabe? Aquela coisa, assim, que desce, assim, pra mim é muito saboroso, essa é a palavra, eu adoro, pra mim é tudo, hoje é praticamente tudo que me sustenta, né, porque eu trabalho, sempre envolvo com astrologia, envolvido com astrologia, e não me sustenta só financeiramente, mas também num sentido moral, filosófico, inspirativo, então hoje pra mim ela é minha maior aliada, assim, sem dúvida. João, você me falou uma coisa que me chamou a atenção, você está fazendo uma transição da astrologia... De astrologia contemporânea, moderna, né, para estudos, para astrologia clássica, assim, né? E o que significa, de fato, isso? Então, né, assim, bom, pra mim, João, particularmente falando, pra mim a astrologia é uma só, né? Mas a gente aprende astrologia pelo viés mais moderno, né? Que é uma astrologia que veio de 100 anos pra cá, que ela tem um viés um pouco mais psicológico, mas também abre, né, possibilidades para estudos mais esotéricos, né? A partir dessa astrologia a gente tem áreas da astrologia ligada com a astrologia kármica, ligada com a astrologia esotérica, e eu acho todas as astrologias muito válidas, desde que a pessoa esteja apta a fazer. Mas eu fui me descobrindo, conforme eu fui voltando no tempo, né? Porque a astrologia tradicional, a clássica, né? Ela tem uma abordagem muito diferente. E quando eu tive contato com ela, eu sempre estudei ela paralelamente, porque eu sempre fui muito curioso, no sentido de, eu preciso saber de onde vêm as coisas. Eu sou aquele cara pentelho, sabe? Eu preciso saber, mas por quê? Mas pra mim, Pedrinho, pra mim não é, porque sim, não é resposta mesmo, né? Porque funciona. Então, mas funciona por quê? Mas por quê? Então, eu sempre fui estudando. E agora, desde do ano passado, tô conseguindo fazer uma organização maior disso, né? Porque muitos autores, muitos períodos, né? A astrologia clássica, ela guarda aí séculos de sabedoria. Então, você vai ver coisas de antes de Cristo, de Idade Média, de Renascença e tudo mais. E até próximo, a gente tem autores também contemporâneos que trabalham com astrologia tradicional. Então, pra gente organizar tudo isso é um negócio, né? Então, aí eu tô estudando e tô fazendo essa transição, assim, né? Então, é claro que eu não vou jogar coisas que eu aprendi na astrologia contemporânea graças à formação que eu tive, que foi muito bem feita dentro da contemporânea. Isso eu não posso negar, não vou cuspir no prato que me iniciou, né, nesse caminho. Eu aprendi muito bem isso, eu sorvi muita coisa legal dali que nunca vai sumir do João astrológico, sempre vai ser minha base, não tem jeito. Mas hoje eu tô me aproximando mais, eu tô me descobrindo mais como profissional e tô conseguindo ter mais desenvolvimento quando eu entro com esse conteúdo anterior, né? Com conhecer essas pessoas, esses astrólogos antigos, ver o trabalho que eles tiveram, sabe? Pra mim, eu sempre fui muito apegado com essa coisa da história do tempo, de onde veio, por que veio, como é que era naquela época, como é que chegou até aqui, como é que a gente adapta, como é que tem coisas que eles percebiam, sei lá, há tantos séculos, sem o mínimo de recurso, olhando os dias de hoje, né, que a gente tá aqui com câmeras e com microfones, que eles acho que nem pensavam que isso poderia ser possível, né? E funciona até hoje como se fosse de agora, sabe? É muito interessante isso. Então esse mundo todo me fascina. Então eu tô fazendo essa transição, assim, né? Passando aí para trabalhar mais com astrologia tradicional, clássica, conhecer mais esses fundamentos mesmo lá do fundo. Eu tô nesse momento agora, né? Fazendo essa transição de carreira, não sei, né? O de estilo de vida, né? Acho que mais por aí. Tá. Eu tô nesse momento. E hoje, atualmente, o João, ele exerce quais atividades profissionais? A astrologia... eu trabalho com ela também. Você faz mapa, Natal? Eu faço mapa natal eletivo, né? Mapa infantil, né? Faço, sim, esses trabalhos. E também, eu trabalho também com terapia floral. Eu sou terapeuta floral, né? Eu também trabalho com aromaterapia clínica, embora a aromaterapia clínica não é uma coisa que eu exerça.
A aromaterapia é uma terapia muito delicada, ela exige muita ciência, é uma terapia que, se feita corretamente, ela não é tão barata. E não só barata no sentido de você custear esse material, mas no sentido com a natureza mesmo, né? Para você fazer um óleo essencial, você, né, precisa de quilos e toneladas de coisas. Então, eu aprendi muito com aromaterapia clínica e aplico em outras coisas que eu faço. E eu trabalho com terapia floral, sou practitioner também do sistema Saint-Germain, né? Então, eu também trabalho com isso. Então, eu trabalho com floral, basicamente, trabalho com astrologia, também trabalho na GAI, Escola de Astrologia, onde eu me formei em astrologia contemporânea, tudo onde eu tive também meu contato com astrologia clássica, né? Uma das especializações lá. Então, ela também me ajudou a fazer essa transição, tá me ajudando nesse processo. E eu trabalho ali também, né? Mas lá na GAI eu não trabalho exercendo astrologia em si, aí eu trabalho com a parte mais administrativa, escritório e tal.